Convidamos para a conferência de abertura da Rede TechSul, intitulada Mãos que Fazem, Mentes que Transformam, 110 anos da educação profissional no Brasil, Dênio Rebelo Arantes, do Instituto Federal do Espírito Santo. Convidamos o senhor Carlos Guilherme Trombetta, diretor-geral do campus Frederico Westphalen do IFAR, para mediar esta fala. Um resumo do currículo do professor Dênio. Dênio Rebelo Arantes é professor titular do Instituto Federal do Espírito Santo, possui mestrado em Física pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Física pela Universidade Estadual de Campinas. Por 2 mandatos foi reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, foi vice-presidente e presidente do CONIF, instituidor da Fundação de Apoio aos IFES, membro titular do Conselho de Administração da Embrapa, tem experiência na área de gestão educacional, tem experiência na área de engenharia de materiais e metalúrgica. Bem-vindo, professor Dênio, sinta-se à vontade. Bom, boa noite. É só passar aqui que roda? Ah, já está. Ok. Então, assim, antes de começar efetivamente nessa nossa trabalho aqui, conversar um pouquinho com vocês para que a gente se entenda em relação a essa apresentação. Primeira coisa é o contexto. Quando a Carla me convidou, ela não tinha dito que era a conferência de abertura. Eu falei, vai lá falar um negocinho lá para a gente, né? Quando eu fiquei sabendo, não tinha mais jeito de escapar, né? Porque é realmente uma atividade muito importante, porque tem uma tarefa de alinhar o evento, né? E, naturalmente, que eu espero que os pontos de vista que estejam aí colocados sejam proveitosos para vocês. Porque eu tenho certeza que se a Carla tivesse me convidado para apresentar estatística, não seria eu, né? Tem estatísticos muito melhores que eu. Ou fosse apresentar a história da rede, história mesmo, tem pessoas que falam de história muito melhor do que eu. Então, obviamente, o que eu vou colocar aí é um ponto de vista, né, a partir da minha experiência, dessa trajetória que eu tive dentro da rede. Eu participei de os momentos importantes que aconteceram a partir de 99, em que começaram as grandes transformações na rede federal, com o Cefet Estações, depois o Instituto Federal, e durante uma parte desse movimento de transformação, eu estava na gestão, né? Então, eu falo que eu dei sorte, talvez, né, de estar na gestão no momento em que tinha pessoas bem bacanas na CETEC, como o Luiz Caldas, né? E não quem está na gestão hoje que passa por um sofrimento um pouquinho diferente, né? Consuelo, né, Consuelo? Né, na mesma época. Então, assim, eu queria agradecer muito essa oportunidade deste convite para estar aqui e falar um pouquinho sobre a rede federal, desse ponto de vista, né? Como vocês estão vendo ali, eu coloquei um sumário bem simples, um pouquinho de história, a situação presente, por que está dando certo e onde estão os riscos, né? Mais ou menos a situação presente desse ponto de vista, e um pouquinho de futuro. Não que eu vou fazer futurologia, principalmente em relação à economia, política, essas coisas, deixa para o Luiz Caldas, que sabe mais do que eu, né? Então, eu não vou falar sobre isso, eu vou falar mais em relação à educação mesmo, uma visão de futuro em relação à educação, um pouquinho, né? Para que a gente perceba onde nós estamos, né? Bom,
Feita essa contextualização, eu perguntei antes, aqui nós temos um recorte da RedeTec, ou seja, nós temos aqui reitores, pró-reitores, diretores gerais, diretores sistêmicos, né? Isso que é o recorte que representa a RedeTec. Então, é para esse conjunto de pessoas que eu vou me dirigir, né? Entendendo que vocês sabem ou estão em vias de aprender as agruras e as coisas boas que tem de ser dirigente de uma instituição como a nossa, né? Porque tem coisas muito boas também. Bom, além disso, né? Bom, acho que é isso, vamos em frente. Um pouquinho de história. Existe aí, ao longo do processo, o nome da RedeTec fala muito bem disso, as mãos que transformam, né? Ou melhor, as mãos que fazem as mentes que transformam. A nossa rede passa por um movimento que é do mais mãos para mais mentes. A gente está nesse movimento. Nós passamos do simples e artesanal para o mais complexo. Esse é um movimento que vem acontecendo nos 110 anos, naturalmente em função da complexização que acontece no mundo e no mundo do trabalho. Nós acompanhamos, de alguma forma, não exatamente para e passo, mas acompanhamos aquilo que acontece nas transformações na organização do trabalho. O trabalho vai mudando a sua forma de organizar e a Rede Federal, de alguma forma, vai acompanhando essas mudanças. Nós temos feito isso ao longo desses 110 anos. Como eu disse, nem sempre para e passo, às vezes atrasado, em relação a isso. Alguns poderiam chamar isso de subserviência ao mercado, eu não chamo assim, eu chamo de ser uma instituição contemporânea. Nós tivemos, historicamente, uma função social, educação é uma função social, mas nós tivemos uma função social para além da função educacional. Começamos como uma instituição que cuidava dos desamparados, dos desvalidos da sorte, lá em 1909. Né? Então, para isso ela foi criada, e para isso ela pegava os garotos perdidos pela rua, né, e botavam dentro dessa instituição. Então, a gente começa com uma função social. Essa função é muito forte, então, no nosso início. Segue um período, nós temos um período que a gente se afasta um pouco disso, a gente começa a atender um público mais privilegiado, a gente realmente se afasta dessa função social mais direta, e depois agora, na recriação dos institutos federais, a gente recupera essa nossa ação, esse aspecto mais social da educação, para além simplesmente da educação. Nós apresentamos, desde que a gente tem referência, uma boa qualidade em educação. Nas décadas iniciais, lá no processo histórico, eu não tenho referências, eu acho que não se media, né, qualidade de educação, em particular de educação profissional. Ninguém nem ligava muito para isso, né? Então, a gente não tem uma referência de quão bom era a nossa atividade. No entanto, a gente começa a se destacar a partir da década de 70, 80, e chegamos hoje, nesse momento especial que a gente vive, que somos considerados uma educação de excelência a nível nacional. Somos uma referência, né? Acho que vocês todos sabem disso, todos nós sabemos disso. Nós hoje somos uma referência em educação. Nós temos uma estrutura organizacional que começa mais com uma casa correcional, né? Nós tínhamos os jovens desvalidos da sorte, eles não eram só pessoas que tinham problemas, apenas problemas sociais, mas eles tinham problemas também do ponto de vista de conflito com a sociedade. Então, a gente começa lá como quase uma casa correcional, chegamos hoje a uma instituição multicamp, que eu considero uma instituição moderna do ponto de vista de organização. Pena que, ao longo desse tempo, nós mantemos uma característica que se aprofunda em alguns momentos, desse atendimento fracionado ao nosso estudante.
A gente não conseguiu superar ainda esse fracionamento que existe dentro das nossas instituições, em que o estudante não é visto como o estudante, mas ele é visto como um ser que precisa do pedagogo, um ser que precisa do professor, um ser que precisa da ciência social e assim por diante. Em relação ainda à história, nós tivemos várias transformações ao longo da nossa história. Não vou me ater às transformações muito antigas, eu vou ficar aqui com duas transformações para fazer uma comparação, que é a transformação em Cefet e depois a transformação em Instituto. Eu tenho, ultimamente, caminhado na direção da inovação, de trabalhar com inovação, tentando entender inovação, fomentando inovação. Como vocês viram, não é Embrapa, né? Eu estava no Conselho de Administração da Embrapi, né, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Eu fiquei lá no Conselho de Administração um tempo e passei a tentar enxergar também a questão da inovação na educação, nas nossas instituições. E aí, olhando para o que aconteceu conosco, a visão que eu tenho é que a transformação em Cefet, que aconteceu lá nos anos, final da década de 90, para a grande maioria, né? Alguns aconteceram antes, como foi o Paraná, como foi Bahia, etc., né? Mas, assim, para a grande maioria, foi no final da década de 90, ela foi aqui é conceitual, tá? Foi uma transformação que ela foi quase uma transformação incremental. Por quê? Porque a gente não se transformou muito. A gente passou a fazer uma coisa a mais, que era o ensino superior. A gente começa a entrar no ensino superior, mas não houve uma grande transformação. Quem viveu aqueles momentos sabe que a instituição ficou mais ou menos a mesma, acrescentou uma atividade naquilo que vinha fazendo. Então, ela foi apenas um incremento na nossa instituição e não uma grande transformação. Claro que ela propiciou que a gente chegasse depois à ideia dos institutos e assim por diante. Mas aquela proposta que veio, ela era uma transformação conceitual, não grande conceitual. E eu acho que é muito importante a gente ressaltar algumas coisas que estão relacionadas tanto com os institutos, com a expansão dos institutos federais, quanto com a cefetização. Nós temos que ressaltar que dependeu da proatividade dos gestores. Vocês todos sabem que a cefetização não aconteceu por uma canetada para todo mundo ao mesmo tempo. Ela aconteceu de acordo com cada instituição, ia se apresentando na condição de virar Cefet. E isso era um trabalho interno das instituições, em particular, uma visão de cada um dos seus gestores que puxavam, né? Isso também a gente pode ver lá diretamente nos institutos, né? E os institutos tiveram um papel, e a gente sabe disso, né? Que o crescimento de cada uma das instituições dependeu muito de quem estava na gestão, de quanto quem estava na gestão puxou esse processo de expansão, de entender o momento que estava se vivendo e se puxou o papel na expansão. Então, a proatividade dos gestores foi um papel muito importante, tanto na parte de transformação em Cefet, como depois na criação dos institutos de expansão. Influência do meio. Nós temos, claro, que também entender que cada uma das instituições estava num meio ambiente diferente. Por que São Paulo ficou agarrado? Eu sempre me perguntei, por que São Paulo ficou agarrado? São Paulo está no estado mais industrializado do país, né? E ele não avançou. Por que outras instituições em estados que não estavam industrializados, em estados menores, com uma significação menor do ponto de vista de economia, avançaram e São Paulo não avançou, né? É que lá não foi só uma questão, nós não podemos colocar isso tudo na carga dos dirigentes. Lá também a gente tinha outras forças importantes que, de certa forma, seguraram essa expansão do Cefet de São Paulo, como, por exemplo, a própria existência da organização estadual, né, de educação profissional no Estado de São Paulo. Bom, nós tivemos uma outra característica, um crescimento gigantesco,
quando a gente olha para trás e pensa no que aconteceu com as nossas instituições, quem viveu o período de grande expansão acha que o que a gente viveu foi uma coisa muito doida, né? Era campus, todo dia você tinha uma notícia de um campus novo, né? Aí você fala, mas como assim? Campus novo? Sim, tem que fazer um campus novo, não sei aonde, assim, assado. Aí você estava lá, viu um prefeito, batia na porta, era mais um campus novo, né? E assim foi um processo um pouco desordenado, não foi um processo ordenado, tivemos várias fases da expansão. Luiz esteve dentro da CETEC lá, sabe que algumas expansões foram mais pensadas e organizadas previamente e algumas foram mais desorganizadas, mais feitas mais do ponto de vista político. Assim como variou bastante o tamanho da graduação e da pós-graduação. Qual foi o nível de verticalização de cada instituição? Isso variou muito e dependeu também do ponto de vista de cada uma das instituições. Cada uma das instituições puxou mais, puxou menos o processo de verticalização. E isso faz, porque cada instituição tem uma característica que não seja exatamente igual. Como ficou a relação com o meio ambiente? Todos vocês sabem que a nossa instituição, historicamente, como dizia o atual reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, que foi meu antecessor também, a gente tem um muro baixo em relação à sociedade. Fala assim, não, o que é um muro baixo em relação à sociedade? É uma relação muito próxima, que recebe uma influência muito forte da sociedade. Por isso, a gente, ao longo do passar do tempo, a gente se transforma tanto, a gente muda tanto, cada vez que acontece uma mudança também no mundo do trabalho. Isso mostra que a gente tem uma relação mais próxima da sociedade, quando você compara, por exemplo, com as universidades, que sempre tiveram uma situação mais autônoma, mais estanque, mais distante da sociedade. Elas nasceram dentro de um ideário de que não precisam da sociedade, né? A vida delas não pode ser de forma nenhuma influenciada pela sociedade. Tem que ter um pensamento próprio, independente da sociedade. A gente não é assim, nunca foi ao longo da nossa história. Em muitos momentos a gente se afastou disso, em muitos momentos a gente se aproximou disso, mas sempre manteve, né, essa relação que nos permeia junto com a sociedade. Isso é muito importante e essa relação evolui para um conceito de territorialidade, que é um pouco diferente da ideia original quando se criou os institutos, que eram os APLs. Vamos atender os APLs, vamos trabalhar com a cultura. Não, a gente agora pensa, e eu tenho certeza, quando o prefeito está aqui, o outro prefeito está ali, isso é o território dessa instituição em que ela trabalha, né? E estando aqui dentro, todos os agentes desse território. A lei de criação dos institutos federais, eu faço até uma comparação, ela é uma lei que ela foi feita, toda vez que eu olho de novo para ela, e penso naquele momento lá atrás, eu estava como diretor de ensino na época e tive a oportunidade de participar de algumas discussões dentro do como é que chamava? O Concefet, na época, né? Antes da criação dos institutos, né? Então, houve um certo grau de discussão dentro do Concefet da lei de criação, e quando eu olho para a lei de criação, eu falo assim, nossa, mas que lei de criação fantástica, né? Como ela previu, como ela colocou coisas tão importantes dentro dela com uma coerência tão grande, né? Ela realmente é uma lei muito especial. Eu a comparo com a Constituição de 88, que está nesse momento sendo ameaçada de ser destruída no seu cerne, né? Em todos os pactos que foram feitos naquele momento. E a gente achou também que corria esse risco algumas vezes, que a nossa lei foi lá para o Congresso e falou, opa, não, mexe não, deixa que está aí, está bom, tem defeito, mas está bom, né? Porque realmente é uma lei muito boa. A transformação em Instituto Federal, comparando com a transformação em Cefet, ela não foi incremental. Ela foi uma transformação em que houve um rompimento. Quando a gente se transforma em Instituto Federal, a gente muda um monte de coisa. Não é simplesmente nós vamos fazer uma coisa a mais, a gente muda um monte de coisa. A gente muda na organização da instituição,
a gente muda nas nossas finalidades, nas nossas características, né? E faz tudo isso ao mesmo tempo que está, que nem um fermento, crescendo vigorosamente e espantosamente, eu diria, né? Então, ela foi uma inovação, uma evolução disruptiva, né? O Cefet tinha como pano de fundo, e a gente não pode esquecer disso, tinha como pano de fundo a visão do modelo universitário. Essa era a visão de fundo do Cefet. Muitas instituições naquela época estavam se preparando também para virar a universidade tecnológica na esteira da Universidade do Instituto, o TFPR hoje, mas era Cefet Paraná na época, Cefet Paraná, né? Então, na esteira do Cefet Paraná, o pessoal olhou e falou, opa, essa é a nossa visão de futuro, né? Então, por trás do Cefet tinha essa visão de futuro, né? E, inclusive, 2 Cefets não romperam com essa visão de futuro, né? Mantiveram essa visão de futuro, né? Quando surge o Instituto, as instituições tiveram uma longa, não sei como foi aqui, mas em cada lugar foi diferente, né? Mas a discussão para aceitar ou não a proposta do Instituto Federal, em alguns lugares foi muito dura, né? Realmente não foi simples de ser feito, porque ela implicava para alguns, como as escolas agrotécnicas, uma perda do ponto de vista de autonomia, né? E, para outros, o sonho de virar universidade. Então, isso criou uma certa dificuldade nesse processo, porque esse modelo era um modelo novo, diferente, né? Bom, nesse processo aconteceram algumas coisas importantes, como, por exemplo, uma retomada histórica de atendimento aos que eu chamo dos invisíveis. Os invisíveis são aquelas populações que ficaram à margem dos processos educacionais de uma forma qualquer. Nesse momento, há uma retomada disso, né? A nossa instituição passa a enxergar especialmente esses públicos. Isso é muito importante no nosso processo, a gente não pode esquecer disso. E passa a ter uma organização diferente do ponto de vista de sua estrutura, dos seus objetivos e de suas finalidades. Na época, os reitores que estavam lá no início dos institutos falavam aquilo ali mais ou menos, não são exatamente essas palavras, mas falavam assim, não é que a gente vivia chorando, né? Porque todo dia um campus novo, todo dia uma obra, aquele monte de obra, aquele milhão de problemas, e aí você chorava. Pô, aí chegava, a gente fazia reunião do CONIF, o Luiz Caldas conviveu bastante com isso, a Consuelo também, fazia reunião do CONIF, todos os ministérios queriam fazer um plano conosco, todos. Chegavam lá, batiam na porta, nós temos aqui uma política nova que a gente quer realizar, e a gente precisa muito de vocês. E assim, né, a gente era a grande esteira, né, de implementação de políticas a nível nacional. E a gente, na época, até entendia por que acontecia isso, mas não aceitava muito, porque a gente estava até aqui de trabalho, né? E aí ficava daquele jeito ali. Não é simplesmente mais do mesmo. Vocês querem o quê? Vocês têm que entender que a gente está fazendo mais do que a gente fazia, mas não só mais, diferente do que a gente fazia, né? Num modelo organizacional novo, que é descentralizado, completamente diferente do Cefet, né? E com muitas obras e cheio de servidor novo. Cheio de servidor novo. Cara, quem não viveu a situação de você chegar num campus, que você tinha que botar um dirigente lá, não tinha ninguém com nenhuma experiência. Ou você importava um cara para lá, ou você tinha que arriscar botar uma pessoa que não tinha qualquer experiência de gestão, né? Então, esse era o choro da época. Bom, uma nova organização com novo objetivo e finalidade, que tinha um conceito, então, começa, né, a evoluir nesse conceito de territorialidade. Lá no início não tinha isso evolui no tempo, que é maior que a PL, como eu disse. Tinha a questão da verticalização, que é do simples ao complexo. Então, a gente, de certa forma, retoma a nossa visão histórica, que a gente começa lá com os aprendizes artífices, com profissões muito simples, e em alguns momentos, nas nossas escolas técnicas, no Cefet, a gente não está fazendo mais isso.
A gente está fazendo os cursos técnicos integrados e tal, vira Cefet curso superior, mas a gente não está fazendo o mais simples. A gente, em muitos, não vou dizer que todos eram assim, mas em muitos a gente não estava fazendo o mais simples. E a gente volta a trabalhar também com a formação inicial, com aquela primeiro tipo de atividade mais simples dentro do processo de educação profissional. Então, a gente resgata essa questão. E essa ideia do simples ao complexo, ela reflete também a própria situação do país, que a gente tem indústrias, tem profissões extremamente complexas, porque você tem que formar as pessoas para ela, e tem profissões extremamente simples, que estão ainda num processo pouco evoluído de formação. Então, e a gente aceita, enquanto instituição, trabalhar com todo esse conjunto de formações. E é o que a gente chama aí de verticalização, que é uma característica absolutamente fundamental da nossa instituição. Recebeu uma função que não tinha sido nossa até aquele momento, que era a formação de professores, e que, em parte, ainda é contestada pela comunidade em alguns lugares, em alguns momentos, né? Esse processo eu vivi quando, ainda Cefet, eu como diretor de ensino, eu queria começar uma licenciatura lá, propor uma licenciatura de matemática, ia ser a nossa primeira licenciatura, e eu fui na coordenação lá de matemática, discutir com os professores, e eles não se convenciam de jeito nenhum, e eu falava, gente, pô, quem que faz o melhor ensino médio que tem? Não somos nós? Como a gente não vai saber, então, formar os melhores professores para o ensino médio? Né? Mas não tinha nada que os convencesse, e foi muito difícil. Isso é um processo que ainda está em construção. Eu não considero que é um processo que já foi absorvido pela rede. Tá? É uma instituição multicamp dentro da ideia inicial que o presidente Lula falava lá atrás, um campus e uma universidade e uma escola técnica em todos os municípios polo do país, que ninguém ande mais do que 60 quilômetros para estudar. É mais ou menos essa ideia do multicamp, e essa ideia do multicamp é evitar a migração e desenvolver o interior, como disse a Carla aqui na sua abertura, o mais homogeneamente possível, né? E a gente tem uma contradição, que eu brinquei aqui, chamei de efeito Mauro. Mauro o Luiz, acho que deve conhecer, né, Luiz? O Mauro era diretor do Cefet Ceará, e ele hoje é um professor de um campus em Aracati. A gente fala Aracati, mas é brincadeira, na verdade é Canoa Quebrada, né? Pô, que lugar top, né? O campus fica em Aracati, mas ninguém mora em Aracati, né? Todo mundo mora na Canoa Quebrada. Então, ele está lá, né, e ele é da área de informática, então ele desenvolve um trabalho muito, 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 muito legal mesmo lá, com projetos do Polo de Inovação do Instituto Federal do Ceará, lá em Aracati. Qual é o grande dilema que ele se viu? Ele se viu fazendo o seguinte: rapaz, eu acho que esse instituto aqui está atrapalhando a região. Eu falei assim, mas como atrapalhando a região? Ué, os caras bons, os melhores, eu formo e vou embora. Eles não ficam na região. É um efeito perverso da nossa atuação no interior. Porque a gente vai para o interior, trabalha no exterior, o aluno não precisa sair de lá para estudar, mas ele se forma e faz o quê? Se ele não tiver um jeito de trabalhar ali, ele vaza. Tá certo? Essa é a grande preocupação do Mauro, que ele falava, eu não sei o que fazer, eu estou numa contradição aqui que eu não sei o que fazer. Eu brinco que chama efeito Mauro, porque ele caracterizou isso muito bem, e ele hoje tem uma proposta diferenciada em relação a isso. Ele está tentando criar uma espécie de uma grande plataforma, no caso da informática é mais fácil, né, em que permita que o aluno lá atenda grandes projetos fora de lá. Né? É uma ideia de um parque tecnológico virtual, mais ou menos. Tá? Então, ele está trabalhando firme nisso, chama Iracema Digital, essa plataforma, né, e vale a pena conhecer. Mas é o efeito Mauro, é uma coisa que a gente tem que pensar, seriamente.
tá certo? Em relação a nossas atividades. Nós temos uma descentralização organizacional nas nossas instituições, que criou alguns embates, e criam alguns embates, né? Na época, eu vou falar aqui para os seus diretores, não tem problema não, né? Posso falar, né? Então, falar. Na época da discussão lá, eu sempre fico falando com o Luiz, porque o Luiz estava lá, acho que a Consuelo estava também, nem sei. Ficava uma discussão o que ia fazer em relação a cada campus. Vai dar o orçamento e vai ter eleição direta para diretor, e aí o Éden, que era da UTFPR, falava, vocês são doidos, porque ou você dá uma coisa ou você dá outra. Você não pode dar o dinheiro e dar o poder político, não dá para ser assim, né? Você tem que dar um dos dois, porque o TFPR funciona um pouquinho diferente. Ele não descentraliza, o orçamento não é indicado para cada campo, né? Cada campus. Não é assim. Então, eles têm a eleição do diretor, mas não tem o orçamento, né? Então, essa situação nos colocou criou uma novidade, que são os nossos colegiados, e a gente aprende nesse processo, e está aprendendo nesse processo, a construir as coisas de forma democrática. Não é simples, é duro pra caramba, né? É um embate difícil, mas a gente vem aprendendo com o tempo a fazer essa construção democrática com quem tem poder e dinheiro, tá certo? Que são os diretores gerais. Alguns acharam que a reitoria não ia servir para mais nada, mas a gente percebe que não é bem assim. Beleza, cara? Não teve problema não, né? Nós nos auto-reconhecemos como rede. A grande maioria de nós, pelo menos, faz esse discurso, que nós somos uma rede. A nível nacional, a gente faz lá no CONIF, certo, Jerônimo? Faz esse discurso, o Zanata também, a Carla. Nós fazemos um discurso, nós somos uma rede e fazemos muitas ações em rede. Mas ainda é uma construção, não está pronto. Ainda tem desvios, assim, ainda tem pessoas que escapam desse processo, que para construir alguma coisa própria do Instituto ou para si, acabam vazando a rede, né? Apesar de que a gente tem conseguido manter, pelo menos a nível nacional, esse trabalho. Então, eu digo que nós nos auto-reconhecemos como rede, mas a população, a sociedade ainda não nos reconhece. E é muito bacana, uma coisa que vocês todos devem ter notado também, você vai para frente da televisão, às vezes, aí tem uma notícia qualquer de alguma tecnologia que está sendo feita, algum processo que foi desenvolvido, aí você vai para lá na frente da televisão, tem um cara lá, você olha o cara assim, tem o IFzinho aqui, você fala, ó, top, hein? E a gente se reconhece, né? Então, essa marca do Instituto Federal, que no início também foi muito contestada, todo mundo queria ter a sua marquinha especial, né? Isso foi muito forçado pelo próprio MEC na época, né? Hoje, para nós, ela é muito importante, porque ela nos dá essa primeira sinalização, e que um aluno daqui reconhece um aluno lá do Ceará, simplesmente porque ele está com aquele distintivo igual ao nosso. Isso é extremamente importante, e eu espero que a população também alcance isso em algum momento. Bom, continuando. Quando nós começamos esse processo de expansão desenfreada, maluca, gigante, o nome que vocês quiserem dar para ela, que a gente cresceu assustadoramente, muitos vaticinaram. Vocês estão com os dias contados, esse negócio de qualidade que vocês têm aí, vai para o buraco. Isso não é possível fazer uma expansão desse tamanho e manter a qualidade, vai cair tudo. Isso foi, muitas e muitas vezes eu ouvi isso lá na minha instituição, e ouvi também a nível nacional. Isso foi o que aconteceu? Foi isso que aconteceu? Foi isso? De jeito nenhum. Nós continuamos melhor do que nunca, né?
Continuamos melhores que nunca. Alguns falavam, não, porque aquele seu campus lá histórico que está não sei aonde, é que puxa a qualidade. Aí vai criar um campus lá no interior, porra, aquele cara lá vai afundar a sua qualidade. Né? Porque você está começando lá, aquilo lá vai desgraçar a sua qualidade. Né? E não é isso que acontece. A gente está cada vez mais percebendo isso. Né? Nós tivemos um processo que nós multiplicamos nossas matrículas por 10. Não sei se vocês se deram conta, né? Nós multiplicamos por 10, num período curto de tempo. Né? Esse é um negócio fantástico, em termos de expansão. Nós somos estudados pelo resto do mundo pelo que fizemos e estamos fazendo. Né? Associa isso com isso aqui, ó. Presença nacional e regional. Certo? Não sei como está aqui no Rio Grande do Sul, mas lá no Espírito Santo nós estamos em todas as micro-regiões do estado, todas. Tem lá um campus do Instituto Federal. Acho que deve estar mais ou menos a mesma coisa. No Rio de Janeiro tem 2, né, Luiz? Está bem localizado. E, no entanto, isso mostra que houve realmente uma mudança grande no modelo. Apesar de a gente ter multiplicado as matrículas por 10, as pessoas envolvidas no processo não chegaram a multiplicar por 3. Certo? Então, isso é uma coisa que a gente não fala para os nossos governantes, né? Mas tinha que falar, ó, nós multiplicamos a matrícula por 10, mas as pessoas envolvidas não chegou a multiplicar por 3. Ou seja, houve um aumento, né, significativo de produtividade, se quiser, né, um aumento significativo de utilização melhor do dinheiro público, porque o modelo é diferente, tá certo? Então, esse modelo organizacional mostrou que ele trouxe grandes vantagens. Ele não tem similar anterior a ele. Claro que tem coisas que se parecem aqui e ali, quem viaja aí pelo mundo vai encontrar um pouco, parece um pouco aqui, parece um pouco ali, mas um lugar que a gente pudesse falar assim, estou com uma dúvida, deixa eu dar uma olhadinha aqui com o que eu vou fazer agora para continuar, não tem. A gente teve que se virar efetivamente. E isso, nós estamos de parabéns, porque a gente fez isso com tudo rodando, né? A gente está implantando uma coisa nova, um modelo novo, e não paramos, muito ao contrário. Bom, isso foi a guisa de passado. Como eu falei para vocês, eu não estou entrando aqui em grandes números, em estatística e essas coisas, porque estão por aí essas coisas, né? Por que está dando certo? Porque tinha tudo para dar errado. Aquelas pessoas que falaram que essa expansão tinha tudo para dar errado, elas têm razão. Quando elas fariam aquela análise fria da situação, elas tinham razão. Você falasse para alguém assim, nós vamos fazer uma expansão que vai multiplicar o número de alunos por 10, mas eu vou te dar só mais 2, você tem 1, eu vou te dar mais 2 servidores, né? Vocês vão se espalhar por tudo quanto é canto do país, vão mudar a organização, tá certo? Vão mudar o poder dentro da organização, tudo isso ao mesmo tempo, e tem que continuar dando resultado. É uma coisa de doido. Se alguém faz essa proposta desse jeito para nós, ninguém aceita. É que, na verdade, foi feito com mais jeitinho, né? A gente acabou entrando no processo, dentro da perspectiva de futuro. Por que deu certo? Por que está dando certo? As razões que eu considero mais importantes, né? Primeiro, a nossa história pregressa. Nós temos uma história, na época de 100 anos, a gente estava fazendo 100 anos quando vira instituto, né? Então, a gente tinha 100 anos de história. 100 anos de história muito, muito significativos, com muitas transformações, e não pense que isso não é importante, a gente estava acostumado a se transformar, né? E transforma de novo. As nossas referências sociais, tenho certeza que os institutos de vocês, no Brasil todo, são reconhecidos pela população, não como instituto ainda naquele momento, mas pela sua ação como escola técnica ou como Cefet, como uma referência educacional. Então, isso é muito importante também no processo. Assim como os nossos servidores, e aí principalmente os mais antigos, que seguraram a cultura institucional,
né? Eles seguraram uma cultura institucional, também tiveram um papel muito importante nesse processo. E uma coisa que tem duas faces, que eu estou chamando aqui de endogenia, né? Quem aqui é ex-aluno, por favor, levanta a mão. Pois é o que eu chamo de endogenia, né? Esse processo em que a pessoa estuda na instituição e depois volta e trabalha nela, né? E traz seu filho ainda, né? Aquela continuação histórica mesmo. Então, essa endogenia é boa e é ruim. Por que ela é boa? Pela razão óbvia de ter pessoas que gostam da instituição, que têm uma relação pessoal com a instituição, né? Que se dedicam a ela porque tem essa relação com ela. E é ruim, por quê? Porque ele vai querer que a instituição seja do jeito que ele gosta, do jeito que ele viu, do jeito que ele estava nela. E as transformações e as modificações ficam mais difíceis e mais travadas. Ela tem, a nossa transformação, ela tem uma base sociopolítica e ideológica coerente. Isso é muito importante também, tá? O que eu quero dizer com isso? A nossa lei de criação, ela tem uma base, né, que você olha ela não tem grandes contradições dentro dela. Isso é muito importante, porque ela organiza a instituição dentro de um processo sem grandes contradições criadas por ela mesma, né? Então, a gente tem um recorte social, que eu reputo também que é uma das principais razões do nosso sucesso educacional, esse recorte social. Um aluno que estuda numa escola privada de excelência, ele tem bons professores, ele tem excelentes laboratórios, ele tem um processo pedagógico muito bom, né? E por que e muitas vezes, esse aluno não é melhor que o nosso? Por quê? O que diferencia? Aí eu acho que tem duas coisas importantes. Uma, o nosso processo educacional está associado à educação profissional, né? Ou seja, ter a educação profissional junto. E a segunda questão para mim, que eu acho que é muito importante, esse recorte social. Você tem dentro da mesma instituição a sociedade inteira. Você tem gente de todos os tipos, né, que compõem a sociedade. Isso é muito importante para a pessoa se transformar em gente, né? Uma pessoa que saiba conviver nessa sociedade no momento futuro como cidadão. A verticalização, a interiorização, a territorialidade, o desenvolvimento de políticas e ações em rede, tudo isso são coisas que estão todas coerentes e amarradas, né, na nossa lei. O modelo pedagógico eu vou deixar aqui meio assim, eu estou meio brigado com o nosso modelo pedagógico, então vou dizer que ele é bom, mas eu tenho críticas em relação a ele. Por que deu certo também? Nós tivemos um apoio político quase irrestrito do governo federal durante um bom tempo, e na grande maioria dos casos dos governos municipais, porque se o prefeito não tivesse afim, não tinha um campus, tá certo? Então a gente precisava, as assembleias municipais também, porque tinha que aprovar as doações, né? E em muitos casos, o próprio governo estadual. Não sei como foi vocês aqui, mas no nosso estado, 3 campi só existem porque o governo estadual botou o dedo, tá certo? Então, isso teve uma influência muito importante, toda essa relação com o mundo político. E é porque os políticos eram muito conscientes? Porque eles acreditam em educação? Essa era a grande... Deixa eu ver, o prefeito está aqui ainda? Tá. Tem um ali, tá. Então, tem que ter cuidado. Por quê? Estou brincando. Por quê? Porque, na verdade, os políticos têm uma visão em relação à sociedade e eles têm uma visão do ponto de vista do fazer político. E no fazer político, eles precisam de voto, senão eles desaparecem como político. E não tinha nada mais que desse mais voto do que, na época, pelo menos, de botar um campus do Instituto Federal no município, né? Então, isso alavancava e chegou a um ponto que virou um problema, né? Que a gente não tinha mais como, o MEC estava doidinho, não tinha mais como atender ninguém de tanto pedido que tinha. Outra coisa que é muito importante no processo é o CONIF,
CONIF é uma peça fundamental. Não sei se o CONIF tem consciência disso, mas ele é uma peça fundamental para dar coerência à nossa atuação em rede a nível nacional, à nossa ação política a nível nacional. Então, o CONIF, assim, tem que ser tratado com o maior carinho do mundo, tem que ser levado com o maior carinho do mundo. Ele é realmente extremamente importante. Nós tivemos uma outra coisa que eu reputo que é importante também, a grande entrada de servidores. Isso é bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Ele é bom e é ruim. Quem tem menos de 5 anos de casa aqui? Deixa eu ver. Menos de 10 anos de casa? Menos de 20? Tá certo, tá bom. Eu vou perguntar mais, depois o pessoal vai ficar com vergonha de levantar a mão. Olha, não tem problema não, eu sou velho, mas não sou antigo, né? É engraçado, né? Tem gente que é antigo, mas não é velho. Eu sou velho, mas não sou antigo, né? Porque eu entrei no Instituto Federal do Espírito Santo em 98, então não sou tão antigo assim, né? Em relação aos crocodilos e dinossauros mais antigos aí, né? Mas eu que eu entrei velho lá. Bom, novos servidores, é bom ou é ruim? O que vocês acham? Fala aí, Carlos. Novos servidores, é bom ou é ruim? Pensa direito que você vai responder. É bom. É bom. Todo mundo acha que é bom? Todo mundo acha que é bom. Eu também acho que é bom, mas também é ruim. Por quê? Porque num processo em que a instituição está sendo transformada, é bom ter pessoas que não estão impregnadas completamente pela cultura, que não vão ficar assim, segurando para que não aconteça a transformação. Então é bom. Mas também é ruim, porque a gente precisa da cultura, pelo menos de muitos aspectos importantes da cultura, né? Então, é bom e é ruim. E nós tivemos um momento em que 50%, 60% dos nossos servidores, acho que ainda estamos mais ou menos nessa fase, 60%, 65% dos nossos servidores eram novos, com menos de 5, com menos de 8 anos, né? Isso na época me preocupou muita gente, mas acho que os velhos são tão tinhosos, né, que seguraram essa onda da cultura e o negócio andou. E, por fim, nós não sabíamos, mas a gente tem uma inteligência na rede, né? O que eu chamo de uma inteligência na rede? Porque se vocês imaginem, quem que estuda a rede federal? Ou até então, até pouco tempo, estudava a rede federal? As universidades, tá certo? Quem que dizia para nós as bases teóricas do que a gente fazia? As universidades, tá certo? Até hoje ainda se arvoram a fazer isso, né? Tudo bem, é normal, os caras estão trabalhando com educação há muito mais tempo que a gente. Mas quem teve que botar a mão na massa, pegar um modelo que não existia e colocar ele de pé, fomos nós, né? E isso mostrou que nós temos pessoas que têm conceito, que têm inteligência, que têm capacidade, não só organizativa, mas capacidade conceitual também, na nossa rede. Onde estão os riscos que eu enxergo? Eu começo logo por um forte ali, que eu acho muito forte, que ainda é um resquício que nos abate, que volta e meia nos perturba, que é o que chamo de aculturação da instituição pelo modelo universitário, que é quase inevitável de acontecer, porque onde nós estudamos, onde nós fizemos nossa graduação, nossas pós-graduações, foi aonde? Universidades. E quando você passa lá, e volta para dentro do instituto, o cara fala assim, você vai fazer pesquisa agora, você pensa em qual modelo para fazer pesquisa? O que você fez. Você fala assim, vai fazer um curso de graduação agora, você pensa em qual modelo de graduação? O que você fez. E assim por diante. Então, essa aculturação do modelo universitário dentro dos institutos é um negócio que não é que precisa ser combatido, mas ele tem que ser clarificado, tem que ser trazido à luz para que a gente saiba que ele exista, né, e possa trabalhar com ele. Isso criou alguns problemas
Eu acho que a primeira questão é que, ao longo da nossa vida institucional, as pessoas entravam na nossa instituição e saíam sabendo fazer alguma coisa. Elas não saíam cheias de conhecimentos, elas saíam sabendo fazer alguma coisa. Essa foi sempre o grande mote da nossa instituição, né? Quando se coloca ali mãos, como é que é? De novo, mãos que fazem, mentes que transformam. Quando a gente coloca isso, a gente está dizendo, as pessoas que entram na nossa instituição, elas não saem com conhecimentos, elas saem fazendo as coisas, né? E o que aconteceu é que, ao longo do tempo, nós estamos indo para o modelo universitário. Cada vez mais a gente entrega conhecimento e menos ensina efetivamente aquilo que tem que ser feito, tá? Então, esse tipo de problema, essa mudança é muito perigosa, né? E a gente tem que arranjar um jeito de trabalhar com ela. Tem uma coisa que eu chamo de afastamento da realidade. O que é afastamento da realidade? Afastamento da realidade é assim, aquele professor que, quando prepara a sua disciplina, ele não pensa em nada que está acontecendo no mundo. Ele pensa ali no livro texto, faz aquela bela preparação, ensina tudo está no livro, mas não tem nenhuma relação com o mundo, certo? Nós estamos nos afastando da realidade. Também estamos nos afastando da realidade. E isso também é um perigo em função daquele histórico da nossa instituição. E a gente tem que prestar atenção nisso. Claro que esse afastamento da realidade, mais para frente também devo tocar nele outra vez, é uma consequência de como o mundo está mudando. Cada vez mais existem interfaces entre a pessoa e o objeto que ela está manipulando, né? Cada vez tem mais interface. Então, cada vez você também está se afastando mais ainda da realidade. Nós temos uma excessiva disciplinaridade. Existe aí, no caso do ensino, o charme do nível superior, né? Em relação à pesquisa, de novo, a gente tem um afastamento da realidade, uma falta de significância social, a gente caminha numa direção ruim, que é o que eu estou fazendo, paperismo, tá certo? Não só por nossa culpa, mas porque nós somos medidos assim nas nossas graduações e pós-graduações, porque esse modelo é o modelo da universidade que mede desse jeito. E a gente, ao entrar nesse processo, a gente não... Nós somos novatos, como assim a gente vai dizer, vai querer mudar a regra? A regra, quem dita, são eles que estão lá há mais tempo. E lá a gente tem essa situação. De novo, a excessiva disciplinaridade e o processo de inovação quase inexistente. E a extensão é menos contaminada porque ela para nós também é mais recente, tá? Ainda o risco, que eu vou chamar a atenção em relação à aculturação, que eu acho muito importante, que é um risco organizacional, que eu não sei como está aqui para vocês, mas eu, enquanto fui reitor, eu cortei do dicionário a palavra departamento. Cortei. Não existe. Alguém chegava e vamos criar um departamento. Não conheço essa palavra. Não existe, né? A departamentalização é um veneno que, inclusive, está destruindo as universidades. As universidades novas, modernas, aboliram o departamento. E algumas estão repensando essa situação. Mas a departamentalização é uma continuidade, um aprofundamento da disciplinarização. E o mundo, não preciso ficar dizendo isso para vocês, ele é complexo, ele não é disciplinar, né? Bom, então acho que isso é uma coisa importante que a gente tem que estar de olho. Outra coisa que é um risco, pouca prestação de contas à sociedade do que nós fazemos. O serviço público, de uma forma geral, pensa que porque ele existe, ele não precisa explicar a sua necessidade. Se existe uma instituição pública, seja ela qual for, ela não precisa prestar conta, porque ela é necessária. Esse pensamento é um pensamento antigo em relação ao serviço público, e ele é um pensamento que ele pode levar a um processo muito ruim junto à sociedade, porque a sociedade não trabalha assim mais, não pensa assim mais. Cada vez mais ela quer saber para que serve aquele órgão ali.
Você devolve o quê para a sociedade? Eu estou te dando dinheiro aí, você está devolvendo o quê para a sociedade? E a gente se acostumou ao longo do tempo a não prestar conta. E isso acontece em todos os níveis, dentro da própria instituição. O servidor também acha que não tem que prestar conta para ninguém. E aqui eu estou falando de todos os servidores. Não tem que prestar conta para ninguém. Porque se eu fui contratado, é porque eu sou necessário. Por que eu tenho que prestar conta do que eu faço? Por que eu tenho que dizer se eu faço bem ou faço mal? Aí se perdeu esse link, né, que é muito importante. E prestar contas à sociedade no formato correto. O que é o formato correto? No formato que a sociedade entenda o que está sendo dito a ela. Né? Não adianta a gente mostrar aquele relatório de gestão que a gente faz todo ano. Aquilo é bom, nem sei se o TCU lê, né? Mas não serve. A gente tem que aprender a fazer isso. Nós temos uma comunicação reativa e não proativa. Em relação ao setor produtivo, não vou me alongar, mas é uma relação de trabalhar junto, mas não subordinado. Acho que é bem tranquilo isso. O atendimento aos setores invisíveis, agora a gente vai entrar num processo complicado, porque provavelmente alguns vão recuar por falta de financiamento e alguns vão se afogar por falta de financiamento. Então não vai ser fácil, a gente vai passar num momento complicado em relação ao atendimento social, ao atendimento das pessoas diferentes, das pessoas que precisam de um atendimento diferenciado. A gente vai passar por um problema sério e a gente vai ter que pensar uma política especial em relação a isso para a gente não cair num problema aí. E por fim, um drama que eu vou contar de uma forma diferente para você. Eu uma vez peguei, reuni todos os pró-reitores, todos os diretores de sistema, sentamos na sala, começamos a falar, não, que não vamos conversar hoje? Não, hoje nós vamos conversar assim, fica à vontade, todo mundo vai falar o que achar, o pensamento bem livre aqui, vamos conversar de qualquer coisa, a respeito do futuro, de outras ideias, e começamos a conversar, foi uma conversa muito interessante, e em algum momento eu fiz uma pergunta, né, para todo mundo, o que vocês acham que tem que mudar na instituição? Aí, conversa para cá, conversa para lá, e me assustou a resposta do meu, na época, diretor de ensino técnico. Ele falou, no ensino técnico não mudar nada. Você não tem que mudar nada. Não, que isso? O ensino técnico integrado é a melhor coisa que existe. Olha aí os nossos resultados. Vocês estão vendo o nosso resultado? Não é o melhor de todos? É ou não é? É o melhor de todos. É ou não é? Sem dúvida nenhuma. É uma das coisas que nos coloca lá em cima, o nosso ensino técnico integrado. Isso que eu chamo de a doença dos grandes resultados atuais. Tá certo? O que é essa doença? Essa doença é aquela que as empresas também passam. Os caras que são os acionistas das empresas, ou os stakeholders, né? Mais bonito falar assim, eles querem saber dos resultados atuais. Ficam olhando os resultados atuais. Não, vamos investir nisso aqui, porque isso aqui dá resultado. Tá certo? Então, a gente pode cair nesse risco. Não, vamos fazer isso, porque isso dá resultado. E não arrisca, não evolui em relação a outras possibilidades. Né? Então, assim, por que me assustou? Me assustou porque a pessoa não foi capaz nem de imaginar que está muito bom, mas nós fazemos integrado há quantos anos? Quantos anos nós temos o integrado? Fala aí, Luiz. 40 anos, 50? 50 anos, quase 60 anos, a gente faz o integrado. E ele, claro que não é igual durante esse tempo, ele evoluiu, aí teve várias transformações. E é um sucesso hoje ainda. Mas nós podemos acreditar que isso vai continuar exatamente igual por mais 60 anos? Com as coisas mudando do jeito que estão mudando? A gente, ao menos, não tem que pensar ou experimentar uma coisa diferente, procurar uma nova proposta, certo? Então, acho que isso é um risco, que a gente tem que estar de olho nele. Um pouquinho de futuro, e aí a gente encerra aí. Bom, o que nós estamos na nossa situação atual? Só algumas coisas para a gente se localizar. Nós estamos passando um processo de mudanças muito aceleradas. Ali tem um exemplo de um ciclo tecnológico de produto de uma empresa que, na década de
Em 1984, ele era de 30 anos, o cara criava um produto novo, esse produto durava 30 anos. Em 2012, isso passou para 5 anos. Então, isso é uma mudança brutal no processo de produção, no processo, né, da sociedade como um todo. Aí você vai olhar, há 20 anos atrás, quem eram as 10 maiores empresas que existiam no mundo? Quase todas eram industriais, né? Ou alguma coisa de comércio, mas quase todas industriais. Você vai olhar hoje, só 2 não são de tecnologia, e são 2 bancos. Certo? As outras 8 que estão acima dos bancos são todas empresas de tecnologia. Né? O que nós temos ainda? Tem um cara que eu sou suspeito, eu gosto muito, que é o Domênico De Masi, né? Acho que um cara fantástico, e ele fala lá nos livros dele sobre esse processo de volatilidade das relações. Né? A gente tem uma volatilidade em todas as relações. A fidelidade a partido, a sindicato, né? A organizações e nos relacionamentos são cada vez menores. Esse processo que o cara... Eu acho que time de futebol o pessoal dá segura firme ainda, né? O cara dificilmente muda de time. Mas no resto das coisas... Hoje mesmo estava sentado no almoço conversando, né? Aí um cara histórico de um partido, de repente, um partido de esquerda, de repente está lá no DEM. Fala assim, caramba, como pode um negócio desse? Isso não existe. Né? Então, essa volatilidade, né, essa fidelização menor, o arranjo social é muito complicado. Por que a gente vê, de repente, alguém levanta uma bandeira e, de repente, 1 milhão de pessoas atrás da bandeira? Semana que vem não é essa mais, é outra. Alguém levantou outra e tem mais 1 milhão de pessoas atrás da outra. Uma parte que estava nessa aqui, uma parte estava na outra lá. Ou seja, os grupos se alinham e se arranjam de acordo com o interesse daquele momento. Né? Então, essa volatilidade é um problema, a gente tem que aprender a trabalhar com ela, principalmente na política, né? Principalmente nos movimentos sindicais, a gente tem que reaprender a trabalhar com ela. O afastamento da realidade, outra vez que eu coloco aqui, também, para mim, é muito importante. Esse afastamento da realidade, que eu quero dizer com ele, é a virtualização das coisas. Né? A gente está trabalhando num mundo que cada vez é mais virtual. E isso em tudo quanto é aspecto que você imaginar. Quem poderia imaginar que você falava assim, eu conheço fulano, que você nunca encontrou na vida, que você fala com ele por WhatsApp. Aí você fala que você conhece, tá certo? Ou no Facebook. Pensando no relacionamento pessoal. Pensa no mundo do trabalho. O cara, antigamente, o cara estava lá, pegava na peça que ele produzia. Hoje em dia ele não pega mais na peça. Hoje em dia ele faz um programa, né, que faz a peça. Então ele nem vê a peça. Então, assim, existe esse afastamento, ele aparentemente é inevitável, está acontecendo em tudo quanto é lugar, esse afastamento da realidade, não sei até onde ele vai, como ele vai se estender em relação ao resto das coisas, mas está acontecendo, e para nós está acontecendo também. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Como nos nossos cursos nós vamos trabalhar com essa questão desse afastamento da realidade, dessa quantidade de interfaces que tem entre o objeto e o cara que está trabalhando. E pode ser em qualquer área, pode ser em qualquer área. Hoje, lá no campo, né? No campo hoje, o que já se tem é um monte de robô trabalhando lá no campo. Não aqui no Brasil ainda, mas a gente já tem um monte de lugar do mundo, robô, só robôzinho no campo trabalhando, né? E não tem mais o operário direto trabalhando. E tem alguém que não está no campo que controla esse processo. Certo? Então, isso é uma coisa que a educação profissional tem que pensar a respeito. Como é que vai fazer em relação a isso? Bom, é isso aqui. O Instituto Federal, depois de tudo que eu falei, né, eu falava isso e continuo reafirmando, é a maior inovação organizacional na educação.
Eu boto pública ali para o pessoal da privada não ficar chateado, mas eu considero de todas, né? Mas, pelo menos da pública eu tenho certeza. É a maior inovação que já se fez em educação pública no país foram os institutos federais, nas últimas décadas aí. Agora, como toda inovação, ela pode dar certo ou pode dar errado. Certo? Inovação não significa, porque é novo, que já está garantido o futuro. O que está acontecendo em relação à educação no mundo? Existe um reporte que sai uma vez por ano, que ele coloca as tendências mundiais. Eles fazem um estudo do mundo todo do que está acontecendo em educação e eles fazem um reporte, né, dizendo o que está acontecendo de mudanças, quais são os grandes direcionamentos que estão acontecendo. Bom, tem uma coisa que vem acontecendo ao longo do tempo, que é a questão do locus de aprendizagem. As instituições educacionais como um todo estavam sentadas na curva, sentadas em berço esplêndido, dizendo assim, bom, quem quiser aprender, vai me procurar, certo? Todas as instituições educacionais. E devagarzinho isso vem mudando. Onde a gente aprende hoje? Qual a coisa que vocês mais consultam quando vocês têm uma dúvida? Mister Google, né? Isso está evoluindo uma velocidade muito grande, muito grande. Então, as instituições educacionais que pensam que apenas por serem repositórios do conhecimento ou do processo de educar vão continuar no topo, estão fadadas ao fracasso. A gente tem que repensar essa situação. Principalmente em função da redução do cartório e do diploma. Cada vez mais as empresas, em particular, estão procurando pessoas em função dos seus conhecimentos, de suas competências, e não mais pelo um diploma que garanta isso, né? É um processo que vem ampliando cada vez mais. O itinerário de aprendizagem individual, isso também é uma coisa que está acontecendo, porque hoje nós pegamos nossos alunos, colocamos numa sala de aula, e o bom professor, ele olha para a classe toda, tira uma média e vai por ali, reforça um pouco para cá, reforça um pouco para lá, mas trabalha naquela média. Trabalhamos para um conjunto de pessoas, né? E, obviamente, para cada um individualmente não é o melhor. Para alguns você está repetindo coisa que não precisa, para outros está faltando. Então, o itinerário individual, que é uma coisa impossível de fazer com a tecnologia que a gente tem hoje, no sistema que a gente faz hoje, com o avanço da Big Data e da inteligência artificial, está se tornando possível. A criação do itinerário individual. O aluno tem a sua caracterização e recebe um itinerário, porque ele vai estudar, que é mais eficiente para ele. O autoaprendizado, self-learning, está ampliando muito também, né? E que vai ampliar cada vez mais à medida que vai ter disponível informação organizada e Big Data e inteligência artificial. Tem avançado significativamente no mundo inteiro modelo que é centrado no estudante. E a gente tem que estar acordado nisso. Eu falei um pouquinho antes que nós não temos um modelo que é centrado no estudante. Nosso modelo não é centrado no estudante. Nós fazemos a nossa organização, botamos os estudantes para dentro e eles que se virem para entender como nós funcionamos. Nosso modelo não é centrado neles. Isso tem avançado no mundo todo, modelo centrado no estudante. Tem aumentado o relacionamento informal da instituição com o estudante. O que é isso? Um exemplo, todo mundo já ouviu falar em MOOC, Massive Online, Open Online Course. Todo mundo já ouviu falar nisso? Tem crescido também assim, foguete, tá certo? Que é um relacionamento informal. O cara entra lá, vai fazer um curso que não tem nada, ele entra ali, não tem professor, ele vai lá, vai estudando. No momento que ele acha que adquiriu o conhecimento que ele precisava, ele vai embora. Ele nem termina, tá certo? Então, isso tem acontecido cada vez mais, e tem acontecido também nas próprias instituições que ofertam disciplinas, né? Os estudantes fazerem uma disciplina.
numa determinada instituição, e pega outra disciplina daquela outra instituição. Isso tem acontecido também, não no Brasil, nosso modelo ainda é muito duro, mas tem acontecido por aí. E metodologias ativas, né? Que todo mundo, não vou me estender sobre o que é, mas tem ampliado bastante o processo de metodologias ativas. Quais são as restrições que tem para esses movimentos que estão acontecendo? Primeiro, um negócio chamado prática profissional. Nem tudo é possível virtualizar, pelo menos hoje, né? Não vamos dizer que é impossível fazer tal coisa, porque eu não vou falar isso, mas na situação atual ainda tem uma parte de prática profissional que precisa de um ambiente físico, né? Então isso ainda é uma coisa que restringe. E a outra coisa que eu chamo muito atenção, muito mesmo, é a convivência. As nossas instituições, se vocês, claro, conversam com os alunos, e eles adoram a nossa instituição, adoram ficar dentro da instituição, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que primar, isso é uma coisa que a gente tem que fomentar, esse ambiente, tá certo? Porque se em algum momento no futuro a gente tiver que disputar os alunos com outros entes qualquer, eles virão por causa disso, tá certo? Então, esse é uma coisa que a gente tem que primar, uma convivência, esse tipo de convivência, essa experiência que ele tem estando na instituição, né? E no nosso caso nós temos umas coisas muito boas, né? Que é a verticalização, a questão cultural, a questão étnica, etc., né? Todo esse grande balaio que são as nossas instituições, tá certo? Bom, eu não vou... Claro, eu não sou trouxa, nem me sinto tão apto assim a dizer o que a gente tem que fazer, né? Aqui é só apontar algumas coisas para que a gente pense um pouquinho. Eu espero que vocês tenham se sentido instigados um pouquinho, né, das possibilidades e dos problemas que a gente tem, que a gente tem que enfrentar, para os quais a gente tem que estar acordado em relação ao que está acontecendo no mundo. Então, assim, como conclusão, que eu acho que é importante frisar, inclusive a transformação do Instituto parcialmente, foram movimentos que aconteceram de fora para dentro da rede. Alguém, em algum momento, chega à conclusão de que aquele tipo de organização, ginásio industrial, escola de artífice, escola técnica, bom, esse modelo se esgotou, nós precisamos fazer um novo modelo. E alguém, ministro, sei lá quem, vai lá e decide, dá aquela canetada e cria um novo modelo. No caso dos institutos federais, da transformação, não foi exatamente assim. Nós tivemos a oportunidade de fazer a discussão, pelo menos influenciar em alguma coisa, certo? É isso, Luiz? Tivemos ou não, Luiz? Tivemos? Fala aí, porra, o pessoal não está acreditando em mim, não. Há muitas mãos, porque naquela época quem estava sentado no governo gostava disso, tá certo? Em particular, o ministro que estava naquele momento era um cara que gostava disso, né? E nós tivemos, então, alguma chance de influenciar no processo, mas todos os outros anteriores, alguém canetou. Então, assim, e agora? Porque nós não vamos ficar nessa situação, nós vamos mudar em algum momento outra vez. E agora? Agora é na nossa vez, nós temos massa suficiente, temos um histórico suficiente, temos uma inteligência demonstrada dentro da rede, então está na hora da gente dizer para onde a gente quer ir. Certo? A próxima transformação, eu espero que seja uma transformação conduzida por nós, né? E não de fora para dentro, como foram as outras. E, por fim, o modelo, ele tem todas as condições de dar certo, mas a gente tem que desapegar do nosso sucesso presente para pensar no futuro, né? Isso é absolutamente necessário, lembrando que uma das coisas mais conservadoras que tem na sociedade é a educação, né? E a gente tem que estar ciente disso e fazer um esforço muito grande para transformá-la. É isso, obrigado.
Bom, neste momento, então, gostaríamos de registrar a presença de Weber Tavares da Silva Júnior, coordenador-geral do Planejamento, Orçamento e Gestão da Rede Federal. Também abrimos agora... Abrimos espaços para as perguntas, então. Quem gostaria de começar? Vamos ser bem democráticos. Pergunta só não. Pode falar, você está errado.
que é importante, acho que deve ser colocado como um horizonte muito bacana de ser levado para a consideração dos institutos. Bom, eu acho que a finalidade principal, né, da tua fala, que era dar o tom para o que a gente vai discutir de hoje até quinta-feira, ela foi absolutamente atingida, né, porque tu fez um histórico, começou lá, né, com um histórico simplificado, passando, né, pelos riscos que a nossa institucionalidade nos traz, pelas nossas especificidades, pelo fato de sermos únicos, né, e traz alguns elementos que eu em parte compartilho. Digo lá, a turma do Farroupilha sabe que uma das minhas grandes frustrações enquanto gestora por 2 mandatos é que, possivelmente, final do ano que vem, eu vou deixar de ser reitora, vou me aposentar e, na maioria das salas de aula, as coisas acontecem como aconteciam em 1992, quando eu comecei a dar aula. A gente está fazendo algumas coisas aí nas experiências exitosas, o pessoal vai mostrar um pouquinho do trabalho de curricularização da pesquisa e da extensão, que eu acho que vai ser o estupim da mudança, mas o que eu queria vem alinhado com a fala do colega que me antecedeu, mas aí do Evandro. Só que aí eu queria trazer, né, que tu pudesse trabalhar um pouco mais. Me incomoda sobremaneira, né, que a gente ainda não tenha conseguido desconstruir a dicotomia histórica entre ciência e entre trabalho, entre teoria e entre prática, né? E às vezes eu vejo uma certa confusão quando a gente usa o conceito de competência, né? Como se a competência fosse algo que nos fosse dado sem o prévio conhecimento, né? E aí eu trago um elemento assim que nos chateou muito, nos enfureceu, na verdade, que foi ouvir o primeiro ministro da Educação que nós tivemos esse ano, né, fazer uma fala pública dizendo que a universidade, ele usou a expressão universidade, mas ele quis falar o ensino superior, não é algo para todos, né? É algo que deve ser reservado a uma elite. Então, a gente, né, viu ali a principal liderança, quem deveria ser a principal liderança educacional do país, né, retrocedendo a história da educação brasileira. Então, como o Evandro trouxe essa questão da competência e do quanto, né, é importante que os institutos federais sejam reconhecidos como instituições educacionais, né, que aportem essa competência, mas que a gente tratasse, porque às vezes a gente fala, pensa na competência como um mero saber fazer, né? E aí a importância desse slogan que foi adotado para a RedeTech esse ano, né? Porque eu acho que aquilo ali ele diz absolutamente tudo. Ele traz o fazer, né? Ele traz a história da educação profissional que se inicia pela manufatura, né, pelo saber fazer, e traz a mente que transforma, né, e que faz a transformação por conta do conhecimento. Então, eu acho que isso tu podia dar uma trabalhada, porque a fala do Evandro ela começou nesse sentido, até para que a gente compreenda, compreenda não, mas para que a gente possa rechear esses dias, né, com um conceito mais encorpado do que é competência, né? Porque se a gente pega, por exemplo, a reforma do ensino médio, né, professor Edson? Né? A reforma do ensino médio, lá está lá, a Base Nacional Curricular, hoje, do ensino médio, ela é toda mapeada em termos de competências e habilidades, né? E que, se a gente chega lá,
Que competências, efetivamente, aquilo ali vai imprimir na formação dos nossos jovens no ensino médio. Então, só trabalhar um pouco mais essa questão conceitual da competência, que, em momento algum, passa pelo afastamento do conhecimento. Muito pelo contrário, que imprime ao conhecimento, né, a capacidade de resolver problemas e trazer soluções para a sociedade. Boa noite, colegas. Boa noite, professor Dênio. Em primeiro lugar, agradecer pelas reflexões que o senhor traz. Nós que vivenciamos todo esse turbilhão que está sendo a construção dos institutos federais e da rede, em algum momento nos sentimos emocionados ao vivenciar e refletir o quão desafiador, o quão novo e o quanto a gente caminhou e avançou desde 2008 para cá. Então, muito obrigado pela sua fala. Suscitou uma série de reflexões importantes para nós todos. Penso que o senhor foi muito feliz quando pontuou que a nossa política de educação profissional ela é nova, não foi ampliação de algo que já existia, não, foi transformadora. Acho que o senhor também foi muito feliz quando falou do caráter popular, e isso a gente não pode esquecer, do recorte de classe que a gente tem, do compromisso com os mais pobres desse país, com a classe trabalhadora desse país. Isso tem que ser um horizonte sempre por nós mirado e sempre por nós defendido. Penso também que o senhor foi muito feliz, professor, quando colocou essa relação de pertencimento dos nossos estudantes. Toda essa dificuldade que temos vivenciado desde o bloqueio dos 30% do nosso orçamento, a resposta maior e melhor quem tem dado são os nossos estudantes. São eles que têm garantido a grande visibilidade para os institutos federais, a grande visibilidade da gravidade que é esse bloqueio, e é deles que a gente vê a esperança da reversão desse bloqueio. Ou seja, os nossos estudantes hoje consolidam a nossa rede. Nesse turbilhão aí de bloqueio, um dos poucos saldos positivos que a gente pode perceber é que qualquer órgão de imprensa hoje fala das universidades e dos institutos federais. Seja o órgão de imprensa mais localizado, mais pontual, até os grandes órgãos de imprensa desse país. Hoje, os institutos federais estão na pauta da educação desse país. Então, e quem traz isso são os nossos estudantes, é o nosso ensino médio, acho que ele é estratégico para isso, é as nossas relações de extensão, que também permite a nós ampliar nossa cadeia, nossa relação com as nossas comunidades. Enfim, hoje, os institutos federais são uma realidade no nosso território. Mas a minha pergunta, professor Dênio, antes refletindo ainda sobre a questão do conhecimento versus competência, eu acho que é um debate bastante complexo e necessário que precisamos enfrentar. Está na essência dos institutos federais a formação humana integral. Isso qualquer documento nosso do ensino médio integrado, do ProEja, tem como base essa percepção do ser humano na sua integralidade. E eu acho que é muito arriscado a gente fazer essa oposição conhecimento com competências, porque a gente pode resvalar e se aproximar de uma concepção, como a professora Carla falou, de execução de uma mera tarefa, ou de uma concepção que lá na década de 90 era muito em voga, que as pedagogias das competências vinham como se fosse a grande novidade e suscitasse o grande avanço desse país e se afastava de uma ideia de formação humana integral, que é um dos nossos pilares. Então, percebo que aí tem uma complexidade para a gente avançar no debate. E, para finalizar, professor Dênio, eu queria que o senhor compartilhasse conosco uma reflexão acerca do que a gente está enfrentando hoje. Todo o crescimento e fortalecimento da rede foi num período econômico e social diferente desse país. Não existia um desemprego tão grave como tem hoje, uma miserabilidade tão evidente como a gente vivencia hoje, e todo esse contexto socioeconômico do país pode suscitar o avanço das concepções de uma formação aligerada, daquele curso rápido, 120 horas, que é sedutor, que às vezes aparece como uma salvação para uma família ou para um trabalhador em busca do seu emprego, pode retomar uma relação pragmática com a formação profissional, ou seja, eu busco a formação profissional em busca do emprego, ponto final. E como que a minha dúvida, eu queria que o senhor
nós ajudasse essa reflexão, é como que a gente mantém a essência dos IFES nesse contexto diferente, onde as pessoas podem olhar para a educação profissional com uma relação mais pragmática, mais objetiva, querer as coisas mais rápidas, imediata e que soluciona seus problemas mais importantes do seu dia a dia. Finalizar, muito obrigado mais uma vez. Penso que o que foi posto aqui vai nos dar bastante combustível para seguir ao longo desses dias. Obrigado, professor. Professor, só mais uma pergunta aqui, que daí a gente fecha o bloco. Professor, o senhor ressaltou bastante a questão da territorialidade como um elemento forte dos institutos federais. Eu também considero isso um avanço que se teve internamente na nossa rede em relação à própria legislação, que só falava em arranjos produtivos e não nessa perspectiva de territorialidade. Porém, eu gostaria que o senhor refletisse comigo uma questão importante. Pensando em rede nacionalmente, não basta o território. Nós temos que pensar como que a nossa rede se conecta a um projeto nacional de soberania tecnológica. Porque se a gente não tiver um projeto nacional de soberania tecnológica, a médio prazo a nossa rede está morta. Entende? Por quê? À medida que você não tem uma perspectiva de um projeto nacional soberano, do ponto de vista tecnológico, não tem, por exemplo, como uma política de petróleo e gás que tenha conteúdo nacional, nós matamos a nossa rede. Certo? Eu, por exemplo, sou de Florianópolis, o pessoal gosta muito de falar que lá é o Vale de Silício do Brasil. Eu falo, isso é uma grande imbecilidade, porque o Vale do Silício é um projeto nacional americano. Ele dá certo porque ele está num contexto de um projeto nacional soberano deles. Nós temos que constituir os nossos projetos soberanos, porque a nossa rede só sobrevive a partir dessa perspectiva de políticas públicas industriais, nessa perspectiva de um projeto soberano. Então, gostaria que refletisse um pouco, não basta o território, porque o território ele pode ser ocupado por qualquer projeto internacional. Posso ter lá, como nós temos em Santa Catarina, o projeto da BMW se instalando em Joinville. Tudo bem, vai ter uma demanda para os nossos técnicos, mas não é o nosso projeto. Nosso projeto tem que criar outra perspectiva de cadeia produtiva integrada e forte no Brasil todo. Então, eu gostaria que o senhor refletisse um pouquinho sobre isso. Faz uma pergunta mais fácil, hein? Brincadeira. Mas, olha só, começando pelas questões colocadas aqui em relação ao corte dos 30%. Eu evitei de falar no assunto, né, porque esse é um assunto polêmico que está no dia a dia agora nosso, mas quando começou o processo do impeachment da Dilma, quando foi aberto o processo, eu era reitor ainda, eu fui em todos os campos, conversei uma plenária assim com todo mundo misturado, aluno, professor, técnico administrativo, e discutindo a conjuntura nacional, chamando atenção, porque as pessoas não estavam percebendo o que estava acontecendo no país, então chamando atenção para mostrar que viria um período, muito provavelmente viria um período ruim pela frente, né? Com quase certeza, a perspectiva era essa, podia ser muito pior, podia ser menos pior, mas viria um momento ruim pela frente, tá? E naquele momento eu discutia com eles, assim, quem é que vai defender o Instituto Federal? Até os caras me sacaneavam e falavam, é o Chaves, né? Quem é que vai nos defender? Quem é que vai defender? O pessoal ficava de brincadeira, é o Chaves, tal. É o Chapolin Colorado, né? Quem é que vai defender o Instituto Federal? Claro, a comunidade interna vai? Com certeza. Coloca os estudantes na comunidade interna? Com certeza. Isso é suficiente? Com certeza não. Com certeza não. Então, assim, nós não podemos passar por nossos alunos a responsabilidade de defender o corte. Não estou dizendo que você fez isso, mas nós não podemos ter isso como
como uma forma de realizar o nosso trabalho. Nós temos um trabalho que não é de curto prazo, que é de longo prazo, que é essa comunicação com a sociedade. A gente se lixou para a sociedade em termos de comunicação durante muitos anos. A gente não se preocupou nem um pouquinho em dizer quem somos nós, o que nós fazemos. E depois que alguém nos ataca, como eu vou querer que alguém me defenda? Se não sabe para que eu sirvo, qual a minha função, o que eu entrego. Então, essa é uma coisa que é um trabalho de longo prazo, mas é um trabalho absolutamente necessário. Ele vem sendo feito devagarzinho, nós éramos absolutamente desconhecidos. O Eliezer, que está aqui, vai estar aqui amanhã, ele falava, essa rede é invisível, é uma rede clandestina, tá certo? Isso antes da expansão, lá no início. Isso é uma rede clandestina, ninguém conhece, tá certo? Hoje nós não somos mais uma rede clandestina, nós não somos mais uma rede invisível. Nós temos, como eu disse, massa, né? Nós ficamos massivos, né? E temos, aparecemos o suficiente e não somos mais invisíveis, né? Mas esse trabalho de comunicação com a sociedade, ele tem que ser permanente, a gente tem que acordar para isso. Nossa comunicação tem que ser proativa, não dá para continuar do jeito que a gente continua. A gente tem tanta notícia boa para mostrar para a sociedade, e a gente não faz isso, tá certo? Então, assim, essa questão acho que é muito importante, tem que ficar muito frisada. A relação com a educação profissional e esse momento de, como você colocou, o cara está precisando, um momento pragmático, né, que foi a expressão que você usou, é uma relação pragmática com a educação profissional. A gente tem que temer isso? Não, ela vai existir, é inevitável, o cara tem que sobreviver, ele precisa disso, eu não posso negar isso a ele. Se ele precisar de um curso rápido para pegar um novo emprego, nós não podemos negar isso para ele. Ao contrário, nós temos que ofertar isso a ele. Só não podemos ficar nisso, só nisso. Essa é a diferença. Porque assim, e eu acho que todo mundo sabe disso também, a primeira vez que você traz um cara para dentro do instituto para fazer um curso rápido, ele vai ficar tentado de voltar para fazer um curso longo. Porque nós somos legais demais, é muito bacana você estar dentro do instituto. Então, a gente tem que fazer essa oferta. Eu coloquei ali do mais simples ao mais complexo. Nós tatuamos em todas essas etapas e tem que continuar fazendo isso. Sempre muito acordado que nós não somos vendedores de ilusões. Venha para cá que eu te dou um cursinho de 60 horas e você resolve a sua vida. Esse é o problema dos cursos rápidos. Essa é a relação pragmática que nós não temos que estar nela, né? Em relação à territorialidade e o projeto nacional, sem a territorialidade, meu ponto de vista, tá? Não existe projeto nacional. Porque eu preciso ter uma base real. A base real você vai conseguir no seu entorno. Essa é a sua base real, a base de atuação real da instituição. Então, não dá para falar que você tem um projeto nacional e você não tiver uma base real no seu território, o desenvolvimento do seu território, né? O território onde você está localizado. Um projeto nacional, ele é uma coisa pela qual a gente deve batalhar, e nós somos parte desse processo, mas não é uma tarefa que a gente tem que colocar para nós exclusivamente. Não podemos fazer isso. Senão nós vamos nos desiludir. O projeto nacional é um projeto de sociedade. Nós fazemos parte dele, mas não é uma tarefa nossa. Nós não temos que nos arvorar na situação de dizer, se não existe um projeto nacional, a culpa é nossa. De jeito nenhum. Nem de tecnologia. Então, podemos pegar só a tecnologia, nem o de tecnologia. Não é uma tarefa exclusiva nossa. Nós participamos do processo. Nós temos que estar acordados em relação a ele, nós temos que participar dele, nós temos que lutar para que ele exista, mas não é uma tarefa exclusiva nossa. Senão a gente vai se desiludir. Ela é uma tarefa da sociedade, né? Hoje o que tem no Brasil, e eu custei a entender o que está acontecendo no governo federal,
estavam umas coisas assim, tão esdrúxulas, que a gente não consegue entender por que as pessoas continuam brigando entre si, por que os caras não diminuem o fogo amigo, por que né, continua existindo esse estresse? Qual é a intencionalidade de uma parte do governo hoje? É destruir aquilo que existe de pacto social. Existe uma vontade de destruir o pacto social. Tudo que for na direção de destruir o pacto social, eu faço. Nem que seja brigar com o cara que está no governo junto comigo. Certo? Então, essa confusão, esse monte de briguinhas entre as pessoas, elas têm essa institucionalidade. O que está em jogo é a Constituinte de 88 e o pacto social que foi lá feito. A Constituinte de 88 tem atrás dela o cerne, um pacto social. É isso que está em risco. E é esse que está sendo desconstruído hoje. É isso que está se buscando destruir hoje. Tá? Em relação à sua preocupação de inovação no ensino, Carla, é difícil pra caramba, né? Você foi legal pra caramba, que você foi desde 99. Fala sério, nós temos 1 milênio que fazemos a mesma coisa. 1 milênio que a gente faz a mesma coisa. Né? Lógico que não é exatamente a mesma coisa. Né? O Sócrates não tinha projetor, né? O Sócrates não tinha projetor. Então, não é exatamente a mesma coisa, mas o processo educacional, ele mudou pouco. Eu tentei botar ali algumas coisas que estão acontecendo em relação ao processo educacional. Estão acontecendo coisas. Existe um monte de gente tentando inovar, mas não é fácil. Não é fácil por quê? Por várias razões. Primeiro que tudo que é novo a gente olha com desconfiança. Pergunta para qualquer um de vocês, você vai pegar o seu filho e colocar numa escola que fala assim, tudo aqui é diferente, aqui tudo é novo, não fazemos nada daquilo que as outras escolas fazem, não, aqui é tudo diferente. Você põe seu filho nessa escola? Ou você pensa pragmaticamente, fala assim, não, melhor botar numa escola que eu sei o que ele vai receber. Essa escola ali, não sei, né? O que ele vai ganhar lá. Tá? Então, o processo educacional, ele é conservador e ele, inclusive, tem uma razão de ser conservador, porque ele não está fabricando carro. Você chegar no final e o processo deu errado, você pega o carro, sucateia, bota no início e produz de novo. Pessoas não são assim. Pessoas passaram pelo processo educacional, babau, você pode recuperar na frente alguma coisa, mas eles passaram, eles não repetem aquele processo educacional. Então, a educação, ela modifica um pouco mais lentamente, mas nem por isso a gente pode deixar isso para lá. Né? Essa sua angústia é a minha angústia. Eu tenho uma angústia enorme de ver acontecer o que nós fazemos sempre igual. Né? E os nossos alunos, nas outras instituições, os alunos não aguentam mais. Na nossa, eles estão aguentando ainda. Agora, por quanto tempo, eu não sei. Tá certo? Eles ainda estão aguentando, porque tem outras coisas que acabam ajudando no processo. Né? Mas a gente precisa realmente fortemente desenvolver uma política de buscar um incentivo da inovação no ensino. Em relação à questão das competências, eu sempre que coloco essa palavra ali, né, eu a coloco e sei que vai dar polêmica. Né? Mas não tem problema, é para dar polêmica mesmo. Tá? Eu era diretor de ensino na época em que o Rui Berger estava lá no MEC, como secretário da CENTEC, né? E queria impor as competências. Por que ele quis impor as competências? Porque o mundo inteiro, naquele momento, caminhou nessa direção. Só que o mundo inteiro caminhou nessa direção sabendo o que estava fazendo. As instituições que caminharam nessa direção em outros lugares do mundo sabiam o que estava fazendo. E aqui no Brasil chegou-se no MEC, pegou-se, copiou, traduziu simplesmente as coisas que tinham que ser feitas e empurraram para os professores. Fala assim, daqui, depois de amanhã, o seu currículo inteiro tem que estar por competência, você tem que dar aula assim. Nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar.
porque, como a Carla colocou e outros colocaram, é um processo extremamente complexo, a própria definição do que é competência, né? Eu não penso competência como um adestramento, não tem nada a ver com o que eu estou falando. O conhecimento é absolutamente essencial para que a competência se realize, né? Só que o conhecimento entregue solto, o conhecimento entregue só ele, claro que a pessoa pode pegá-lo e transformá-lo numa competência, usando, né, a sua vontade. Mas se junto com esse processo de entrega do conhecimento, você constrói um processo em que a pessoa aprende a usar esse conhecimento concretamente, você amplia, potencializa fantasticamente tanto o conhecimento quanto a possibilidade de ação do indivíduo. Então, assim, não, longe de mim dizer que fazer a dicotomia trabalho e ciência não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu digo que o cientista que está lá na universidade, que é o Bambambam, ele é um cara competente, porque ele pegou o conjunto de conhecimentos e sabe usá-lo para extrair do mundo um monte de outros conhecimentos. Ele é um cara, o que ele está fazendo com isso? Ele é um cara competente, não é um cara que tem conhecimento. O cara que tem conhecimento é um cara que tem uma relação com o conhecimento, mas não está produzindo efetivamente nada. Então, é muito ao contrário. As universidades, elas precisam também caminhar na mesma direção. Não adianta fazer o que é feito, na maioria dos casos, o professor entrega o que acontece na sala de aula? O professor entrega um conjunto de conhecimento desgarrado de qualquer coisa. E o aluno é que tem que se virar, de pegar esse conhecimento e transformá-lo em alguma coisa que seja útil para a vida dele. Tá certo? Então, esse processo da discussão sobre a questão da competência, eu coloquei de propósito, eu sempre faço, porque do mesmo jeito que eu me bati que nem um doido contra a implantação das competências lá em 2000, mais ou menos, né? 2000 e alguma coisa, hoje eu penso completamente diferente, porque eu tive uma aproximação de outra forma em relação à competência, me aprofundei um pouquinho mais em relação ao que significa competência, e acho que nós tivemos um estupro em relação às competências. Nós fomos estuprados pelo processo de competência, né? Então, eu acho que a gente devia revisitar isso, certo? Com todo cuidado, sem nenhum preconceito prévio em relação a ele, mas acho que a gente devia revisitá-lo. E, inclusive, do ponto de vista da formação humana integral, como foi ressaltado também, né? Porque a competência sem o impulso da própria pessoa, sem a vontade da própria pessoa, ela não existe. Na hora de realizar uma ação, tem que haver a vontade da pessoa. Então, tem que ter toda a parte psicológica da pessoa envolvida no processo. Não é simplesmente um ato de apertar o parafuso, né? A competência se realiza quando você está frente a uma situação nova, que você não controla e você consegue resolvê-la. É nesse momento que você fala, eu tenho competência para resolver alguma coisa. Então, você junta os teus conhecimentos, as suas habilidades, a sua vontade de fazer aquilo, né? E é capaz de resolver um problema novo que você não conhece, né? Então, é assim que eu entendo a competência. E, para isso, eu preciso do conhecimento. Mas nós não podemos ficar na situação que a gente está hoje, que o professor está se lixando o que o aluno vai fazer com o conhecimento. Entrega os conhecimentos, porque é a situação mais confortável que tem. Você vai lá e entrega o conhecimento, o aluno faz o que acha dele, né? Então, esse é como eu enxergo. Acho que a gente tem que discutir cuidadosamente, mas não podemos mais demonizar a competência como foi feito. Naquela época, eu demonizei, tá certo? Vá de retro, Satanás, tá certo? Naquela época, foi assim que eu tinha uma relação com a competência. Convidamos o senhor Carlos Guilherme Trombetta para entregar uma lembrança ao nosso palestrante, senhor Dênio Rebelo Arantes.
Só vou dizer uma coisa, hein? Que pena que acabou, estou adorando. Muito obrigado.